Bom, então continuando aí com a nossa aula, só vou dar aqui a segunda parte. Então, a gente vê os painéis acústicos, alguns materiais aí que você usa na prática, eles atuam como absorvedores de baixas frequências montados à frente de uma parede. Funcionam como sistema massa-mola. Se a frequência da onda incidente for igual à frequência própria do dispositivo ressonante, haverá a máxima transferência de energia, diminuindo a onda reflexiva. Tá? Então, você tem aqui, a onda incide, tem um ressonador, que significa que a frequência se iguala a esta frequência que você quer absorver, e você termina refletindo só uma pequeno comprimento e uma pequena frequência dessa onda. E isso, na prática, ajuda na acústica aí dentro da sala, eliminando frequências que são que causam ruído aí dentro do auditório. Então, chama-se painéis acústicos. Também você pode encontrar elementos cerâmicos como este que tem aqui, que é um bloco cerâmico formado por duas peças, tá? Entre as quais se incorpora a lã de vidro. Então, você tem aqui lã de vidro. Então, as paredes são construídas com este produto, conseguem um isolamento de 53 decibéis. Tá? Mas são blocos para você conseguir isolar, para evitar que o ruído saia da sala, tá? Para absorver aí algumas frequências. Este acústico, este é para isolante, significa absorver a onda acústica, tá? Bom, outro ressonador muito utilizado consiste em um conjunto de cavidades de Helmholtz, que é este que se encontra aqui na esquerda. Tá? É uma cavidade que a frequência entra aqui, simplesmente absorve grande parte das frequências e só reflete uma pequena frequência. Cada cavidade constitui um ressonador cuja frequência de absorção depende da geometria da cavidade. O sea, ela vai depender aqui desta geometria aqui. Estas cavidades podem ser tijolos atrás de painéis perfurados, que é o caso aqui, certo? Você vê aqui o tijolo, por isso que tem esse buraco aí que ele funciona como aquela cavidade. Estas cavidades pueden ser atrás de painel. Un material absorbente es frecuentemente intercalado entre el painel perfurado y a parede. Entonces, você vê aqui esta imagem aqui, certo? Você vê. Esto aqui está, mas enfim, são diferentes materiais aí na prática que vocês podem estar usando. Então, isso é tudo uma área aí que você pode depois vão ver durante o curso, né, com mais calma. Vocês vão estudar esses materiais com mais calma. Mas, então, existem vários materiais aí, fundamentalmente com cavidades para absorver essas ondas. É o que mais você deve saber aí. Por exemplo, Stephen Hall, na Holanda, certo? Essa que está na figura da esquerda aí. Este é um acondicionamento acústico com materiais fibrosos ou porosos. O material absorvente se coloca dentro das bandejas metálicas perfuradas, de forma que os mecanismos de absorção acústica se integram no conceito arquitetônico. Você tem aqui um material metálico perfurado, né? Você vê que está cheio de buraquinhos aqui, e aqui atrás dele um material que absorve. E aqui a figura, se você vê aqui toda esta estrutura aqui superior, parece que é metálico perfurado para absorver e que não aconteça reflexão da onda aí nesse local. Agora vamos ver um pouco de onda sonora em campo aberto. Então você vê aqui tem um ponto de emissão. Essa onda sonora se emite assim de forma circular a partir desse ponto, esse foco. Aí,
essa fonte chamada de fonte S, ele irradia o som de forma uniforme em todas as direções. A intensidade do som a 100 pés é a metade de que a 30 pés. Ou seja, a intensidade ele vai diminuindo com a distância, até que chega um momento que está muito longe e você não consegue ouvir nada. O vento e o ruído afetam a audição. Se você coloca uma concha acústica, ou seja, essa estrutura aqui, tá? Você coloca essa concha aqui acima dessa fonte, melhora o resultado. A intensidade dobra em relação ao caso anterior. Tá? Então, porque ele concentra toda essa onda. Tá? Então, você termina aqui, se tinha uma intensidade aqui, depois você tem um valor duplo nesse valor se você faz essa estrutura aqui. A concha acústica favorece também os músicos, permitindo escutar-se entre eles. O tempo ruim e o ruído ambiente ainda afetam a audição. Tá? Ele ajuda os músicos, mas aqui continua afetando a audição do pessoal que está aqui na plateia. Tá? Então, ainda vamos conseguir, dá para estruturar melhor essa geometria aí. Então, por exemplo, aqui na primeira figura, acústica na presença de audiência. No primeiro caso, a audiência está posicionada horizontalmente, está aqui esses pontinhos que estão aqui, a diferença de distância. Como as pessoas absorvem som, a intensidade do som decai rapidamente com a distância, porque as pessoas atrapalham também o som, tá? É um obstáculo. Quando você tem um obstáculo no som, acontece aí a refração no som. Com a audiência, a intensidade do som nas últimas fileiras cai para a quarta parte em relação ao caso anterior. Então, você vê aqui que, comparando com este caso aqui, o som que está aqui, se não tem ninguém na frente, você tem um valor, mas se tem pessoas na frente de você, ele cai a um quarto do valor, por causa que as pessoas atrapalham o deslocamento dessa onda. Tá? Então, se você vai... o segundo caso, que é este caso que está aqui, mostra uma forma muito pobre de acomodar a audiência, como o som não se curva facilmente, a intensidade do som nas últimas fileiras acaba sendo a quarta parte do caso anterior. Então, aqui piorou ainda mais, se você colocar isto assim. Aqui colocam outro exemplo. Colocar as cadeiras na forma escalonada reduz o ruído originado atrás da audiência. Tá? Por causa da reflexão que teria cá, não vai ter mais. Aumenta a intensidade do som, porque os ouvidos das pessoas não estarem mais bloqueados pelas cabeças da frente. Então, dessa maneira aqui, não tem esse problema que as pessoas da frente vai te atrapalhar a propagação da onda. E o ruído atrás do palco pode ser eliminado com um muro, mas o ruído ambiente sigue atrapalhando. Então, aqui, elimina quase todo, só a única coisa que ficou aqui foi o ruído ambiente. Para proteger a audição do ruído ambiente, do sol e da chuva, é necessário construir sobre toda a área, cobrindo as paredes e o teto com materiais absorventes de som. Certo? Então, você vai ter que fazer nesta maneira. Então, por isso que você vê que na maioria dos auditórios e que você vê que tem esta estrutura assim sempre crescente, isso evita que o deslocamento da onda sonora, a intensidade delas fique diminuída aqui por causa da pessoa que está na frente, tá? E evita também ruídos, e aí você coloca um teto. Só que se coloca um teto, tem que colocar todos esses materiais absorventes para não ter problema aqui de reflexão que vai ter aqui de ecos nessa onda, tá? Então, de todas essas construções aqui, afinal a gente chega aqui no último caso, que é o mais
adequado para isso, tá? E isso, se você vê, o teatro grego Epidaurus, que é este que está aqui, um dos aspectos mais surpreendentes do teatro grego é a perfeita acústica. Tá? Você vê que no teatro o pessoal ficava aqui embaixo. E aqui ficava a plateia, certo? Não somente esto tinha, a plateia era para uma pessoa ficar assim, e conseguir ter melhor visão, senão também para ter melhor acústica. Tá? Então, essa estrutura, assim, ele ajuda na visão e na acústica do teatro, mas que na época o pessoal não tinha, como agora que temos elementos de amplificação do som. Tá? O pessoal falava viva voz, tinha que, todo esse pessoal aí tinha que escutar ele. Então, né, por isso que eu usava essa estrutura assim, de ângulo decrescente, porque chegava aqui nesta configuração aqui. Na verdade, nesta configuração, certo? Ele ainda não colocava um teto, porque nessa época ia ser muito custoso fazer isso. Mas, pelo menos, chegava aqui, via o vento, enfim, mas até na época não tinha avião, então tá tranquilo. Um dos aspectos mais surpreendentes do teatro grego é a perfeita acústica permitida pela estrutura, capaz de transmitir fielmente o som do palco até a última fila da cávea, mantendo altura, intensidade e duração. Localizado na região de Peloponeso, o teatro de Epidaurus é um dos melhor preservados que tem. Tá? Aqui colocam um mapa aqui da Grécia e fica nessa região aqui. Bom, aqui tem outra foto que está mais legal, hein? Olha que longe o pessoal ficava lá do palco. Mas ainda que não tinha uma visão assim, o pessoal ficava longe, mas tinha uma boa acústica lá no último do palco. Então, essa duas fotos aí estão legal. Então, desenhado provavelmente pelo arquiteto Policlitos, o teatro de Epidauro foi construído no século IV antes de Cristo, 400 anos antes de Cristo, com uma segunda fase de construção no século II antes de Cristo também. A capacidade do teatro era de 14 mil espectadores acomodados em 55 fileiras. Então, você vai ter aí 55 degraus. O teatro tem 116 metros de diâmetro, certo? Ou seja, de diâmetro significa aqui de um ponto mais alto até aqui. E sua orquestra é um círculo de 20 metros de diâmetro. Este círculo aqui é 20 metros de diâmetro, que está aqui embaixo. O ângulo de coilum no plano vertical é de 26 graus. Então, tem um ângulo de 26 graus aqui. Essa inclinação favorecia suas excepcionais qualidades acústicas. Tá? Então, tipo, quando você vai fazer tipo, esse palco, esse seria o melhor ângulo que favorece a acústica, 26 graus. Chama-se ângulo de coilum. A forma inclinada do teatro cria caminhos, então aqui está aplicando, mais curto para o som direto. Tá? Então você vê aqui que ele mostra uma figura, como que se propaga aqui o som, a onda, não? Vai fazendo essa parte assim aqui. Cria caminhos mais curtos para o som direto. Há relativamente pouco som refletido, tá? Quase não tem som refletido. E os tempos de reverberação são relativamente curtos nesses teatros. Tá? Então, por isso que ele quase que não causa eco. Então, a figura mostra que os índices de inteligibilidade da fala são bastante elevados até nas fileiras mais afastadas. Outra característica desse teatro é que as cadeiras da parte central têm foco no centro da orquestra, enquanto as cadeiras das laterais têm foco fora do centro da orquestra.
esta assimetria pode ter sido feita deliberadamente para produzir os ecos na orquestra. Tá, então, isso é uma coisa que depois você vai retomar no estudo aí de acústica, tá? Mas aqui a ideia é só mostrar aí que tinha uma muito boa acústica aí desde a antiguidade nesse tipo de teatro, tá? É por isso que está aqui. Então, você vai tentar manter um ângulo assim na hora o palco embaixo, a audiência assim, um ângulo de aproximadamente 26 graus, e se você coloca um teto, vai melhorar, mas tem que colocar toda aquela acústica aí que a gente falou. Os teatros antigos tinham um piso de pedra entre os atores e a audiência. Alguns teatros tinham também um muro de fundo. Tá? Então você vê aqui que até a pessoa chegava a acústica como o reflexo no chão, o direto, e a onda aqui, que tem uma reflexão aqui na parede que está atrás. Alguns teatros tinham também, estas superfícies geravam reflexões que reforçavam o som direto e melhoravam a definição. Então, a ideia aqui, na verdade, ele aumentava, é como se ficasse um foco aqui, não? Aquele aspecto que a gente viu de parábola. A única coisa é que esses tempos aqui, se acontece isso, lembre que não pode ser maior que 50 milissegundos, senão gera eco e é horrível. Este teatro não tinha cobertura, portanto, as reflexões eram forçosamente laterais. O coeficiente de energia lateral e relativamente elevado, que produz uma forte impressão espacial. Então, aqui temos outra. O som da batida da mão frente aos degraus de um teatro grego será refletido pelas superfícies mais e mais afastadas, produzindo uma sucessão periódica de ecos. Tá, então, para a pessoa que estava no palco, sim, ia ter um eco, tá? Porque ela ia se ir refletando aqui várias vezes. Se estes forem suficientemente intensos, podem ser percebidos como um som de altura determinada, ou seja, W, a distância das superfícies refletoras. Para o observador, o intervalo de tempo que separa um eco do seguinte é 2W sobre V. Se esse W é 91 centímetros, serão produzidos 188 ecos por segundo, o que corresponde aproximadamente à altura da nota Sol 3. Essa é uma curiosidade aí que estão que acontecem aí nesses teatros, tá? Ok, pessoal, então, isso era o que eu tinha aí para essa aula de hoje, ver algumas aplicações aí de forma geral, desde os teatros antigos até algumas construções aqui mais modernas, ver essa ideia aí das características que tem as ondas aí, tá? Então, nesta aula pode-se concluir que é muito importante ter conhecimento de acústica na planificação de um projeto de arquitetura. Fenômenos como reflexão, interferência, difração. Então, você tem que ter domínio dos três. O que é reflexão, o que é interferência, o que é difração, focalização e ressonância deverão ser considerados no projeto. Vários materiais são utilizados para melhorar a acústica num projeto, tá? Então, aqui foi só uma introdução, tá? Disso, mas até dos objetivos aí do tópico era mais da parte teórica, mas eu quis trazer mais a parte da aplicação. Então, a gente fez só uma introdução, tá? A acústica, como um todo, é toda uma área que você vai estudar mais a fundo aí, que tem que estudar na parte da arquitetura. Então, a gente só fez aqui uma pequena introdução, mas que por lo menos aí a ideia é levantar a curiosidade e você pode estar procurando outras informações, tanto fundamentalmente materiais, tá? Acústicos, certo? E você também sempre estudar alguns projetos que já existem e ver como que, ou quando você já entra em um local,
já seja uma aula magna, já seja um cinema, já seja um teatro, olhar e olhar de uma forma diferente, certo? Porque a maioria dos materiais que você, às vezes você vê, acha que está lá de bonito, não é? A maioria das coisas está também porque são painéis acústicos que ajudam aí na acústica do local. Tá bom? Então, na verdade, aqui já a gente, com isso eu finalizo esta aula. A outra aula será mais fazer de recapitulação e depois a gente tem aí a prova. Vou parar de gravar aqui.